Sejam todos muito bem-vindos à live da cura de hoje. Gente, 12 aqui e eu vim aqui para compartilhar com vocês alguns temas que eu confesso que mexem comigo. Hoje eu trouxe temas que realmente, assim, me afetam, sabe? E eu quero saber se te afetam também. Então, se você está chegando ao vivo aqui, comenta para mim se a procrastinação, o perfeccionismo e até a pré-crastinação, que eu vou trazer o conceito hoje, são temas que também, de alguma forma, já te atrapalharam ou que vêm, na verdade, gerando problema na sua vida. Eu quero compartilhar com vocês que eu iniciei essa live da cura justamente para vencer um desses temas. Acreditem, a live da cura ela começou porque há muito tempo eu procrastinava de vir aqui ao vivo nas redes, de vir aqui compartilhar os meus aprendizados, compartilhar os temas que eu ensino, que eu ensinava normalmente, ou nas sessões individuais, ou em quem faz terapia comigo com frequência, né? Assim, quem tem acesso pessoalmente, presencialmente comigo, eu normalmente compartilhava. E muitas vezes, em grupos também, em vivências terapêuticas, né, muitas pessoas chegavam para mim e me diziam assim: Nossa, Josi, você precisa falar isso para mais gente. Por que que você não grava conteúdo sobre isso? Por que que você não compartilha nas redes? E eu fui me dando conta de que uma das causas que me impedia de estar aqui agora, por exemplo, compartilhando conteúdo com vocês, era a procrastinação. E vocês vão ver também que eu confessando aqui para vocês, muitas e muitas vezes, o que me paralisou, o que me impediu de estar aqui, de abrir uma câmera, de gravar um vídeo, de fazer um conteúdo ao vivo, como uma live, né? Era justamente o perfeccionismo. Então, essa live da cura, eu sinto lhe informar, mas não é para você, tá? Essa live da cura não é para você. Essa live da cura é para mim. Então, hoje eu tomei a coragem, a ousadia, né, de realmente fazer uma live da cura com temas que há muitos anos me afetam. Com temas que, ó, dá até um negócio quando eu falo, né. Vê que interessante, quando a gente percebe o corpo, a gente vai percebendo como é que o corpo reage a determinadas coisas. Então, essa live da cura sobre procrastinação, sobre perfeccionismo, sobre pré-crastinação, que eu vou explicar melhor para vocês o que significa. Essa live da cura é para mim. Essa live é sobre mim. E aí, se por um acaso reverberar para você, se por um acaso, de alguma forma, isso também te afeta, vai ser um prazer compartilhar o que eu tenho aprendido. Vai ser um prazer compartilhar, de que forma que a gente consegue superar isso, de que forma que a gente vai conseguir transmutar isso, né? Porque só quando a gente compreende a causa de determinadas ações é que é possível a gente acessar essa raiz, essa origem e assim fazer diferente com a compreensão. Por que que a gente não consegue mudar? Olha que interessante. Por que é tão difícil, gente, mudar um hábito, inserir um novo hábito, uma nova rotina? Por que que é tão difícil sustentar algumas coisas com consistência? Porque lá no fundo tem causas emocionais, energéticas, espirituais, mentais que você desconhece, que são como se fosse o prompt de comando. Você usa o chat GPT ou outras ferramentas de inteligência artificial? Você já reparou que tem uma programação, né, que você precisa dar um comando? Então, muitas vezes, mesmo que a gente queira um resultado, queira fazer algo, o comando que está programado no teu cérebro, né, no teu DNA, muitas vezes, ele está fazendo com que você tenha sempre aquele mesmo resultado. Então, não adianta você mudar outra coisa que não o comando original, a fonte original da causa. Então, é por isso que eu trouxe a live da cura. A live da cura é uma
uma forma, é um transbordo meu, é uma forma de compartilhar muitos dos ensinamentos que eu venho estudando há muitos anos. E o principal, gente, que eu venho aplicando como cientista de mim mesma, que eu venho experimentando na minha vida e que eu testei. E como faz sentido. E como algumas coisas, né, realmente eu pude transformar com o conhecimento, com o autoconhecimento, com a autoobservação, com essa autoanálise do comportamento. Então, eu te convido também, né, a se esses temas, né, procrastinação, perfeccionismo ou a precrastinação, que talvez você já tenha esse sintoma, já pratique ele e nem sabia que tem esse nome. Quando você se identificar com essas questões, fica esse convite, porque eu acredito muito que só vem à tona o que a gente dá conta de resolver. E quando algo emerge, ele está pronto para ser curado, ele está pronto para ser transformado, porque eu acredito muito na cura e na transformação, gente, eu acredito demais nisso. Mas isso é possível com consciência, isso é possível com realmente um mergulho dentro de si. Nada é aparente, nada é só superficial, nada é só fora, porque assim como, né, como fora, está dentro assim na terra como no céu, né? Então, como se manifesta aqui na matéria, ele está presente no inconsciente, está presente em um outro local que a gente não sabe onde está, mas que a gente pode buscar e encontrar. Né? Então, com um esforço consciente, né, com práticas terapêuticas, com, né, várias ferramentas, a gente é capaz, sim, de encontrar tudo que a gente não acessa, não toca. Então vamos lá, vamos falar sobre isso? Vocês estão prontos? Quem tá aqui ao vivo comigo, o que que mais te pega? Procrastinação ou perfeccionismo? Me conta, o que que mais te pega? O que que te afeta? O que que te abala? Vou até pôr mais pertinho aqui para ver se tem algum comentário. Gente, procrastinação ou perfeccionismo? Aonde que te dói? Aonde que te pega? O que que tem te paralisado? O que que tem te atrapalhado fazer as tuas coisas? Comenta pra mim, eu quero só saber quem tá aqui ao vivo, quem tá aqui acompanhando comigo, se isso também é um tema pra você. Mas como eu falei, essa live é pra mim. Essa live não é pra você. Então vamos lá. Vou convidar vocês pra gente olhar para esses temas e eu deixei aqui o material prontinho para eu poder explicar sem me perder na linha de raciocínio, né? Mas antes, né? Olha só, André comentando aqui as duas coisas, tanto a procrastinação quanto o perfeccionismo. Gratidão por responder, André. Vão refletindo aí, gente, né? Se os dois temas também pegam para vocês, se são questões que vocês vêm observando, quando você olha para trás, olha lá no seu histórico, quantas coisas que você falou que ia fazer, quantas coisas que você prometeu na virada do ano, nas listas de coisas que você iria mudar na sua vida, né? Você prometeu fazer. Vou dar exemplos práticos, gente. A gente vira o ano prometendo que a gente vai ser mais saudável, se alimentar de uma forma melhor, né? Ter uma alimentação mais consciente, mais saudável. A gente promete que vai começar uma atividade física e muitas vezes não começa. A gente promete que vai manter ter, porque muita gente tem umas boas iniciativas, muita gente é ótimo em começar as coisas. A gente, inclusive, começa muitas coisas, mas não conclui nenhuma. E isso vai gerando tanta dor dentro da gente, isso vai gerando tanta frustração, isso vai gerando com que a gente passe a não confiar mais na gente mesmo. Então, toda vez que você promete fazer algo e não faz, toda vez que você se comprometeu consigo mesmo a sustentar uma rotina, criar um novo hábito e não deu conta de sustentar isso, você de alguma forma se abala e faz com que a sua confiança em si mesmo não seja mais a mesma. Ou seja, o teu cérebro já calcula assim: ah, legal, ela falou que vai começar uma nova atividade. Ela não vai fazer, ela já prometeu antes.
Então é como se tivesse uma vozinha lá dentro no teu próprio cérebro, né, dizendo que você não vai fazer, porque você já não fez antes. Ou pior, né, você começa o ano todo empolgado, toda empolgada. Esse ano eu vou ser fitness. Eu falei, né, esse ano eu vou ser triatleta, esse ano eu vou me dedicar, né, a 3 atividades, assim, como eu nunca fiz antes. Mas aí, de repente, vai chegando, vai acontecendo outras coisas, e o que que você faz? Você simplesmente larga, ou desiste, ou não consegue continuar. O que que o seu cérebro diz para você? É aquela vozinha mesmo, bem de autossabotagem. Fala: "Você já prometeu tanta coisa que você não cumpriu, por que que você vai cumprir essa?". Então é mais ou menos isso, você começa a simplesmente não ter mais credibilidade consigo mesmo. Quando você procrastina, quando você deixa para depois, ou quando você sempre se paralisa diante do perfeccionismo, você está criando uma programação extremamente tóxica dentro do teu corpo, dentro de si mesmo, porque aí essa programação está dizendo que você não faz, que você não sustenta, que você não segura até o fim as coisas. Então, o convite para hoje, antes de eu começar com os conceitos, com as causas por trás de tudo isso, principalmente as causas emocionais nesse caso, é que você baixe todas as barreiras da resistência, que você realmente se permita se abrir para esse conhecimento, se abrir para essa sabedoria que eu simplesmente vou compartilhar com vocês, de muitos estudos, de várias ferramentas fantásticas, milenares, né, para que você possa olhar de uma nova forma, né, para que você possa olhar diferente para essas questões a partir da compreensão delas, tá? Então, respira comigo, vamos lá. Toma uma respiração bem profunda, aí onde quer que você esteja, né, se você estiver dirigindo, me ouvindo, não precisa fechar os olhos, mas caso você esteja tranquilo, em casa, em um local seguro, né, fecha os olhinhos, respira fundo, puxando o ar pelo nariz, permitindo que o ar novo entre e soltando o ar pela boca. Deixando que o velho vá embora, deixando que os velhos conceitos, deixando que o que a gente já sabe possa ser dissolvido, para que novos conhecimentos, novas consciências, novos aprendizados entrem. Então, quando você inspirar, vamos fazer isso só 3 vezes. Então, a gente já fez uma, vamos fazer mais uma vez, inspirando pelo nariz e soltando pela boca. E nessa mentalização, você inspira um novo, inspira a abertura para um novo conhecimento. E solta, gente, solta, solta o velho, solta as crenças, solta os velhos padrões ao expirar. E pela última vez, vamos fazer juntos. Inspirando e soltando pela boca. Dá essa relaxada no corpo, faz barulhinho, faz um de alívio, alívio por poder soltar, o que talvez não faça mais sentido de você manter aí dentro de você, as velhas crenças, os velhos condicionamentos. Então esse é o convite do nosso papo de hoje. Então bora lá? Ai, gente, como eu amo ter amigas. Ó, minha amiga falou que eu estou linda com essa camisa azul. Karen, te amo. Gratidão. Olha só, gente, vamos falar de procrastinação? Esse tema, gente, já me pegou tanto na vida, mas tanto que vocês não têm noção. Vocês me vê fazendo um monte de coisa e vocês não sabem o quanto eu adio, o quanto eu deixo para depois coisas importantes que eu gostaria de já estar fazendo. Então, vou compartilhar do fundo do coração, como eu falei, essa live é sobre mim, é para mim. E aí, se reverberar para você, é uma honra que você possa também se permitir ressignificar e se transformar junto comigo nessa cura de hoje. Então, bora lá. Procrastinação, gente, o que que significa? Trouxe o conceito mesmo do dicionário. Procrastinar, né, que é um verbo transitivo, direto e intransitivo, o que que acontece? É transferir para o outro dia ou para depois, ou deixar para depois, adiar,
delongar, postergar, protrair. Então, a procrastinação significa o ato de adiar, de, né, deixar protelar tarefas importantes que devem ser feitas agora. E em vez de adiá-las, ao invés de fazer agora, a gente adia elas para o futuro. Então, a palavra procrastinação, ela vem do latim procrastinatio, né, formada por pro, que é para frente, e crastinus, que é de amanhã, indicando literalmente o ato de empurrar algo para frente, empurrar algo para amanhã. Então, significa atraso de tarefas, né? Esse hábito de deixar ações e decisões que são necessárias e importantes sempre para amanhã, para depois. Também a diferença de um atraso planejado, por exemplo, não é considerado procrastinação quando há um motivo válido para não fazer uma tarefa no momento e fazê-la depois. Então, também não confunda procrastinação com a decisão de fazer outro dia. Porque isso também, gente, tem a ver com estarmos aqui agora, presentes no nosso corpo, sentindo e sendo guiados pela nossa intuição, tá? Então, entendam que nem sempre quando você deixar para depois vai ser procrastinação, desde que haja uma decisão. O que que muda? Muda que eu estava destinada a fazer algo hoje. Por exemplo, eu já coloquei na minha agenda, toda terça, 12h12, fazer a live da cura. E vamos supor que surgisse um compromisso inadiável, algo importante. Eu iria só decidir fazer essa live em outro horário ou em outro dia. Aí é uma decisão consciente e não uma procrastinação, entendem? Então, tamo junto? Então, bora lá. A procrastinação no sentido de adiar, de protelar, de empurrar para depois. O que que significa? Qual que é o significado espiritual e energético da procrastinação? Segundo a minha mestre Cristina Cairo, a procrastinação nasce do medo inconsciente de errar e de não ser bom o bastante. A pessoa adia suas ações para evitar o julgamento externo, mas na verdade está adiando o próprio crescimento. Revela falta de autoconfiança e dificuldade em lidar com responsabilidade e com exposição. Vamos mais, né? Segundo a Metafísica da Saúde, de Val Capelli e Gasparetto, a procrastinação, gente, é a paralisia da vontade. O corpo físico, regido pela energia do movimento, é freado por pensamentos de dúvida e resistência. É o sintoma da mente dividida, o querer e o não querer que coexistem ali. Então, mostra conflitos entre dever e prazer, entre o desejo e o medo, entre o impulso e a culpa. Então, indo mais além, né, segundo a sabedoria egípcia, procrastinar é o ato de adiar e é uma desconexão entre o mental e o coração. No plano energético, né, o centro solar, que é o nosso plexo solar, ele enfraquece. Então, o fogo da ação, porque aqui, né, no nosso plexo, nesse chakra, nesse ponto de energia, que tá o nosso fogo de ação, que é uma energia de fogo. É como se esse fogo de ação, que está localizado no nosso plexo, tivesse apagado ou se apagando. Então, a procrastinação, ela indica uma dispersão do poder pessoal. É uma energia vital drenada por pensamentos não materializados, né? Então, indo um pouquinho além, trazendo também o conceito da Louise Hay, é uma crença de que não está pronto ainda, falta de confiança na própria capacidade de agir. A mente cria desculpas para não enfrentar o novo, né? Essas são as linhas que eu trouxe para vocês entenderem mais profundamente a raiz da procrastinação. E quais as causas emocionais comuns, né, na procrastinação? Medo de ser rejeitado ou criticado, a dificuldade de autoafirmação, a sensação também de sobrecarga ou falta de propósito, e também um desejo inconsciente de permanecer em uma zona segura. É culpa por desejar o sucesso, culpa por desejar o prazer, ou até culpa por desejar o descanso. Olha que interessante. Me conta, tá fazendo sentido para você? Você que tá ao vivo aqui comigo?
André, Josi, Karen. Tá fazendo sentido para vocês? Porque o que que acontece? Quando eu me deparei com essas causas, eu vi, nossa, como faz sentido. Como por tantas e tantas vezes eu deixei para depois, por falta de propósito naquilo que eu iria fazer, por medo do julgamento mesmo, medo de ser criticada, medo da rejeição, né? Então, como eu no iniciozinho da live eu falei para vocês, essa live da cura, por exemplo, foi uma decisão que eu tomei, um ato de coragem para vencer o que eu já havia identificado como procrastinação, que era a procrastinação de estar me expondo mais, a procrastinação, né, de compartilhar o que eu venho aprendendo. Desse lugar de aprendiz, deste lugar de experimentando, desse lugar de talvez eu não esteja pronta. E eu também posso errar, mas eu venho aqui para compartilhar o que eu estou aprendendo. E se fizer sentido para vocês, que estão me assistindo, vai ser uma alegria, uma honra poder compartilhar. E se não fizer sentido, fiquem à vontade para compartilhar, para comentar, para me dar um feedback. E isso foi uma cura imensa, gente. Tem, acredito que 3 meses que eu estou fazendo essa live, e eu posso dizer que foi uma ação nesse lugar de curar a procrastinação, dessa vontade que eu já tinha de compartilhar mais conteúdo. Olha que interessante. E vamos falar mais? Vamos falar quais são os órgãos ou os sistemas que são afetados pela procrastinação? Onde que a gente sente no corpo, né? Onde é que pega pra gente quando a gente está procrastinando? Quando a gente procrastina, afeta o nosso sistema nervoso, porque o sistema nervoso representa o quê, né? Por essa linha que eu trago, a representação entre a comunicação do espírito e do corpo, né? Então, o sistema nervoso ele está trazendo essa comunicação, então afeta ele porque ele está tendo interferência, né? Então, ela gera uma sobrecarga mental e uma tensão nervosa, pois há excesso de pensamentos e pouca ação. O cérebro ele fica em estado de alerta constante, sem descarga prática, o que leva à ansiedade, à fadiga e à confusão mental. A mensagem espiritual, gente, é o seguinte: o pensamento precisa se alinhar ao coração para que a energia flua. Então, a hesitação entre pensar e sentir causa como se fosse um curto-circuito interior. Então, ó, vamos cuidar do nosso sistema nervoso, vamos parar de procrastinar, porque realmente a procrastinação ela vai gerar como se fosse esse tilt. Além do sistema nervoso, aonde mais no corpo a gente sente, né, quando tá procrastinando? O plexo solar e o sistema digestivo, porque é uma região diretamente ligada à força de vontade e ao poder pessoal. Então, a procrastinação enfraquece esse fogo digestivo, né, que é a energia de ação. E ela pode manifestar-se como má digestão, gastrite, refluxo, sensação de nó no estômago ou até falta de apetite. Segundo a sabedoria egípcia, o plexo solar é o trono de Ra, que é o deus Sol, o deus interior, o nosso Sol interior, né? Então, quando o Sol é encoberto pela dúvida, o corpo pede calor e direção. Então, qual que é uma afirmação aí de cura para poder, né, liberar nosso plexo solar, nosso sistema digestivo da procrastinação? Acendo o meu fogo interior, transforma intenção em ação. E aonde mais que pega, gente? Quando a gente procrastina, a gente também tá sentindo, tá sofrendo ali no coração, acredita? Olha só, o coração, né, que é o nosso centro do impulso vital, então quando se adia algo que se deseja, o coração sente a frustração de não viver o agora. Então pode causar palpitações, pressão emocional e aquela sensação de vazio no peito, tá? Então, a procrastinação é muitas vezes uma resistência ao próprio amor. O medo de agir e sofrer impede a entrega à vida. Então, quando a gente procrastina, a gente está fazendo mal até para o nosso coração, gente. Qual que é a afirmação para a gente curar, né, esse centro, evitando aí e realmente se curando da procrastinação? É.
Meu coração age com coragem e confiança. E vamos além, né? Aonde mais no corpo a gente sente quando está procrastinando, ou pode sentir ou ter sintomas? No sistema respiratório, tá? Então, relacionado à inspiração da vida e à coragem de começar, né? Então, quem procrastina tende a respirar mais superficialmente, como se segurasse o fôlego do primeiro passo. Então, tenta perceber. Você tem a tendência de estar respirando muito superficialmente, sem ser aquela respiração que você sente assim no corpo inteiro, né? Às vezes você está respirando curtinho, isso está interferindo no seu sistema respiratório. Ou seja, às vezes a causa dessa respiração curtinha, insuficiente, é a procrastinação, né? Então, qual que é uma cura que você pode fazer para o teu sistema respiratório, se você identifica, né, que a procrastinação está afetando ele, né? É uma terapia egípcia que você pode inspirar, imaginando assim uma luz dourada subindo do plexo solar até o coração. E aí você pode soltá-la pelas mãos, como se fosse num gesto de agir. Então, qual que é a técnica? Ó, você inspira, visualiza como se fosse uma bola de luz dourada bem aqui, né, no plexo solar. Imagina que entra aqui uma bola de luz dourada. Você inspira pelo nariz bem profundo. Traz ela até o coração, segura ela no coração, você vai sentir assim uma pressão. E aqui você imagina que ela está saindo do teu coração e agindo, como se você soltasse ela com as mãos. Então, isso, gente, é uma técnica tão simples, mas que só de você fazer, você pode liberar essa energia que estava estagnada aqui no plexo, né? E que vem até o coração e você sente que vai agir com o coração, que vai liberar com as mãos a ação que estava bloqueada, tá? Então vamos curar esse sistema respiratório. E indo um pouquinho mais, gente, outro lugar, né? Outras partes do corpo que são afetadas pela procrastinação são os músculos e as articulações. Então, ó, ações interrompidas, ela criam o quê? Tensão muscular. Ou seja, o corpo ele quer se mover, mas a mente bloqueia. Ou seja, você tem aquele impulso de agir, você quer fazer, mas a mente segura, a mente bloqueia. E quando, ó, só de pensar na mente segurando, o meu corpo todo tensiona. Então, realmente, a gente gera uma tensão quando procrastina, né? E a rigidez do pescoço, nos ombros, mostra também resistência ao novo e excesso de autocrítica. Então, muitas vezes você está sentindo aí dor no pescoço, dor nos ombros, tensão nas articulações, né? Essa musculatura tensa, muitas vezes é pela procrastinação, às vezes não é nem de outras causas, né? Então, se você identificar isso, você pode usar essa afirmação de cura. Sou flexível e avanço em meu próprio ritmo. Sou flexível e avanço em meu próprio ritmo. Libera essas tensões do corpo, gente. Vamos liberar a procrastinação. E olha que interessante, gente, né? Só lembrando, a procrastinação, né? Assim, lembrando a causa mesmo, raiz, é o medo de crescer. Tá? Então a gente procrastina, a gente adia quando a gente está com medo de crescer. Então o corpo ele segura, ele tensiona porque o espírito está querendo crescer e o corpo está com medo aí desse novo. Então a cura vem ao equilibrar o pensamento, que é ar, o sentimento, que é a água, a ação, que é fogo, sob a direção da consciência, que é terra. Tá? Então vamos equilibrar esses quatro elementos dentro de nós: o pensamento, o sentimento, a ação e a consciência, né? Que é ar, água, fogo e terra, para que a gente possa vencer a procrastinação. E aí, gente, eu trouxe um tema que há pouco tempo eu soube o conceito, há pouco tempo eu ouvi falar, eu não conhecia, e foi muito especial, que foi numa vivência do Círculo das Deusas. Uma participante maravilhosa falou: Nossa, mas isso é pré-crastinação. Numa dessas rodas que a gente estava fazendo, numa dessas interações, né? E aí foi muito legal que ela explicou o que era pré-crastinação. Eu falei, uau!
É, eu também já sofri disso. E aí a gente identifica o quanto em muitas vezes na nossa vida a gente já fez determinadas coisas e nem sabia o que era, né? Então, o que que é a pré-crastinação? Depois me conta, comenta se você já ouviu falar da pré-crastinação, se você já tinha ciência, né? Ou se você está ouvindo pela primeira vez aqui comigo. Então, a pré-crastinação, né, é a tendência de começar e concluir tarefas o mais rápido possível, mesmo que isso acarrete um esforço extra ou resulte até em um trabalho de pior qualidade. É o oposto da procrastinação, que é o hábito de adiar as tarefas, né? Então, é querer fazer logo, é querer se livrar da tarefa. Então, apesar de parecer uma atitude positiva, gente, a pré-crastinação, ela pode ser prejudicial. Por quê? As pessoas que a praticam faz isso para tirar uma tarefa logo da cabeça, aliviando a ansiedade de ter algo pendente. No entanto, isso pode levar a vários problemas, como, por exemplo, o aumento de esforço, né? Porque a pessoa pode escolher um caminho mais difícil para completar a tarefa mais rápido, gastando mais energia do que seria necessário, ou também levando a resultados inferiores que você teria se fizesse a coisa no devido tempo, né? Então, fazer as coisas com pressa pode levar a erros de um trabalho mal feito, o que precisará ser refeito mais tarde, ou seja, gera um retrabalho, né? Essa ânsia de fazer logo te faz entregar algo com uma qualidade inferior ao que você faria de fato se fizesse no devido tempo e respeitasse o processo do tempo de execução dessa tarefa. E também, o que que a pré-crastinação gera? Uma queimação, que é o burnout. Ou seja, essa pressa constante de finalizar as tarefas muito rápido, ela pode levar a um excesso de estresse e fadiga. Então, também o foco na conclusão e não na qualidade em si, faz com que, né, a pessoa querendo se livrar da tarefa, ela não entrega o melhor possível, ou seja, ela acaba entregando algo de menor qualidade, algo inferior ao que ela é capaz de entregar por conta de querer se livrar logo. Então, gente, olha que interessante, né? A pré-crastinação, ela foi identificada por psicólogos e pesquisadores da Universidade Estadual da Pensilvânia, nos Estados Unidos, em 2014. Então, é até, né, recentes os estudos sobre isso, né? Então, num estudo, eles pediram para alguns participantes que transportassem um balde de água. A maioria escolheu o balde mais próximo do ponto de partida, o que lhe exigia, né, mais esforço físico no total, mas permitia que a tarefa fosse iniciada imediatamente, o que é um comportamento típico da pré-crastinação. E daí eles começaram todo um estudo sobre a pré-crastinação a partir desse experimento, né, desse estudo que eles fizeram ali no caso prático com as pessoas. Então, bem interessante, né? Porque a pré-crastinação, ele é o oposto aparente da procrastinação, mas ela tem a mesma raiz emocional. Olha que interessante, né? Porque a pré-crastinação, que é essa pressa de resolver tudo logo, sem pausa, movida pela ansiedade e pelo medo de errar. Então, ela tem a mesma causa da procrastinação. Aquela causa emocional, que é o medo de errar, que é a insegurança, né? Essa ansiedade. Então, olha que interessante. Por trás da eficiência existe insegurança, que é o desejo de evitar críticas, culpa ou descontrole, né? Então, a procrastinação é um sintoma de excesso de ação, ou seja, o indivíduo atua antes de sentir, decide antes de refletir. É uma fuga do silêncio interior. Energeticamente, há um desequilíbrio do elemento fogo, que é a vontade em excesso sem sabedoria. O corpo gasta mais energia do que recebe, gerando fadiga, tensão muscular e irritabilidade. E, segundo a sabedoria egípcia, a pressa é vista como uma quebra da harmonia entre a ordem e a consciência. A alma, desconectada do ritmo natural, tenta forçar o destino. Então, no plano espiritual, o ser esquece que o universo trabalha por ciclos e tenta colher antes de plantar.
Forte, né? Então, vocês estão entendendo que não é simples assim. A pré-crastinação, que essa ansiedade, essa pressa, essa vontade de se livrar logo da tarefa, para dar um check ali, para dizer que tá feito, que já foi eficiente, que já concluiu, na verdade, revela o quê? Uma falta de confiança no fluxo da vida. Revela insegurança, revela um desejo tão grande de evitar críticas, culpa ou descontrole, que faz com que a pessoa queira fazer logo, né, para se livrar dessa possibilidade, né, de não fazer, de dar errado, de ser criticado pelo que fez. Então, indo um pouquinho além, a pré-crastinação também revela como causa emocional uma crença de que preciso provar o meu valor fazendo rápido. Ou seja, ações apressadas nascem da ansiedade por aprovação e o medo de não ser suficiente. Então, qual que é a cura para isso? Aprender a confiar no ritmo da vida e acolher o processo. Então, quais as causas emocionais, gente, da pré-crastinação? Ansiedade por controle, medo de desapontar ou medo de ser cobrado, culpa quando está em repouso, dificuldade em sentir prazer em etapas, ou seja, sentir prazer e gostar e curtir o processo, curtir a jornada, né? Curtir a estrada, né? Tem essa dificuldade de curtir a estrada, quer ir logo para o resultado, quer ir logo para a linha de chegada, né? Quer ir logo para o final sem curtir o meio, sem curtir o caminho. E também a causa emocional é uma inabilidade de confiar no fluxo do tempo e também de confiar na própria intuição. Gente, da mesma forma, né, que a procrastinação afeta daí, como eu trouxe anteriormente, vários órgãos e sistemas e partes do corpo, a pré-crastinação também. E alguns deles são em comum, né? Como também o sistema nervoso, o coração, o sistema digestivo e a musculatura, né, gerando tensões, assim como no pescoço e tudo mais, e nos músculos. Mas tem um pouquinho além, né? A pré-crastinação, colocando como diferença, ela atinge, o sistema nervoso e glândulas adrenais, ou seja, ó, a atividade mental acelerada ela faz com que haja uma liberação constante de adrenalina. Então, isso causa esgotamento, insônia e sensação de urgência sem motivo. Então, qual que é a afirmação para curar esse sistema nervoso e essas glândulas que são afetadas, né, pelo excesso de adrenalina? Posso agir com calma. O tempo é meu aliado. Usa essa afirmação, gente. Usa. E vamos lá, né? Também quando você está pré-crastinando, querendo concluir logo, querendo fazer logo aquela tarefa só para se livrar dela, você também afeta o teu coração, porque ele pulsa mais rápido, refletindo essa pressa interior, e o que pode gerar também taquicardias, ansiedade e aquela respiração curta. E como o nosso coração é o templo da verdade, né, segundo a sabedoria egípcia, ele fala devagar. Então, o coração ele não foi feito para ser acelerado nesse lugar de pressão. Ele tem o tempo dele. O coração é o que dita o ritmo da nossa vida, gente, do nosso corpo. É só você observar o que está pulsando aí e se tem um ritmo próprio, né? Você não pode querer alterar o ritmo das coisas. Então, qual que é a afirmação, né, para você sintonizar com o teu coração? E realmente superar a pré-crastinação, que talvez você possa ter identificado. Meu coração guia o ritmo da minha vida. E também, gente, ó, sistema digestivo, né? Como quando você pré-crastina, querendo fazer logo, querendo se livrar da tarefa, você acelera, né, o sistema digestivo, prejudicando a assimilação. É como se o corpo engolisse a vida com pressa, sem saborear. Então, sintomas comuns são má digestão, azia e gastrite nervosa. Qual é a afirmação para curar isso? Recebo e digiro a vida com tranquilidade. E também, né, quando a gente pré-crastina, né?
que a gente faz? A gente gera tensão nos músculos e no pescoço, principalmente, porque essa tensão constante por antecipar ações e controlar os resultados enrijece toda a nossa musculatura. Então, o corpo vive em estado de prontidão, mesmo em repouso. Ou seja, o corpo não descansa, o corpo não relaxa, o corpo não fica levinho, molinho, gostoso, como a gente poderia ser e estar sempre, né? Então, qual que é a afirmação para você distensionar, para você liberar, soltar essas tensões, essa rigidez, né, do pescoço e dos músculos, para parar de procrastinar também? Usa essa afirmação. Confio que posso relaxar sem perder o controle. Então, olha, vou deixar algumas afirmações para a gente fechar esse tema de procrastinação e pré-crastinação. Você pode anotar num post-it, pôr na sua geladeira, pôr no seu espelho, anotar num caderno, ou simplesmente, né, meditar, repetindo para você essas frases que vão te ajudar. Tudo acontece no momento certo. Sou produtivo e calmo. A pressa não me define. O tempo trabalha a meu favor. Posso respirar antes de agir. Essas são as afirmações para pré-crastinação. E para procrastinação, você vai usar essas aqui. Eu ajo com leveza e confiança. Cada passo me aproxima da realização. Sou capaz de concluir o que começo com alegria e clareza. A energia divina flui através de mim, em ação consciente. Não preciso estar perfeito para começar. O caminho me aperfeiçoa. Maravilhosa, né, gente? Essa daqui em especial, eu vou deixar no meu espelho. Não preciso estar perfeita para começar. O caminho me aperfeiçoa. É isso, gente. Sobre procrastinação e pré-crastinação. Era o que eu trouxe para a gente hoje. E eu quero ainda falar sobre o perfeccionismo. Gente, lembrando que eu quero o feedback de vocês, tá? Me falem se fez sentido, se doeu, se algo que eu falei, que eu trouxe aqui te atravessou, assim como quando eu comecei a buscar o significado dessas causas, como isso me atravessou, gente, como ler sobre isso, como estudar sobre isso me atravessou. E eu falei, eu entendi o que eu preciso mudar. E só quando a gente entende, só quando a gente assimila, só quando a gente se auto-observa, se percebe é que a gente pode se transformar. Então vamos falar sobre perfeccionismo? Me conta, perfeccionismo é uma das suas melhores desculpas para as coisas que você não faz? Forte essa, né? Eu confesso pra vocês que eu já usei, né, até perfeição. Sabe quando a pessoa te pergunta assim: "Ai, qual que é seu defeito?" E é óbvio que você não quer falar teus lados sombra, você não compartilha, né, porque você é só luz, né, a gente se acha, né, assim, o alecrim dourado. E a gente só acha que a gente só tem o lado luz. E aí a gente usa muitas vezes essa conversinha do tipo, ai, qual que é seu pior defeito? Ou quais são os seus pontos fracos, né? Seus pontos que não são tão desenvolvidos. Aí você responde assim, perfeccionismo. Gente, vamos falar sobre perfeccionismo. Se você já respondeu que um dos seus pontos fracos era o perfeccionismo, vamos encarar assim como eu. O que está por trás do perfeccionismo, né? O que que ele revela? O perfeccionismo, gente, segundo os livros, conteúdo da Cristina Cairo, ele nasce do medo da rejeição e da necessidade inconsciente de controlar o amor. É a pessoa que busca fazer tudo impecável para ser aceita, confundindo o valor próprio com desempenho. Por trás da exigência, a insegurança e carência de afeto. O corpo costuma tensionar, especialmente os ombros, a mandíbula e o sistema digestivo. Forte, né? Vamos, vamos respirar nisso. Vamos entender, vamos mais.
né? Então, o que que significa o perfeccionismo pela metafísica da saúde? É a rigidez mental. A energia vital, ela perde fluidez porque o indivíduo tenta conter o fluxo natural da vida. O perfeccionista, ele busca a ordem para evitar o caos interior. É um conflito entre o ideal e o real, o controle e a entrega. Fisicamente, pode se manifestar em gastrite, dores musculares e insônia, sintomas de um corpo vigiado. Sabe aquele corpo que está até se vigiando o tempo todo? Essa tensão, né, gera muito desconforto e às vezes a pessoa nem percebe, porque ela tá tão focada na ação externa, nas coisas fora, que ela não consegue perceber o quanto aquele corpo está enrijecido, está tensionado, está às vezes até doendo e a pessoa não se dá conta, né? E vamos saber a causa do perfeccionismo agora pela sabedoria egípcia. É um desequilíbrio entre o masculino e o feminino internos, né? Porque o lado masculino, né, que é racional, controlador, busca poder e domínio, enquanto o lado feminino, que é sensível, intuitivo, criador e espontâneo, né? Esse lado, é como se um lado estivesse tentando dominar o outro. É como se fosse uma queda de braço, né, entre o seu lado feminino e o masculino internos, né? Então, quando o masculino tenta dominar o feminino, surge essa exigência e a perda da espontaneidade. E o espírito se distancia do divino imperfeito, a beleza do movimento em constante transformação. Olha que forte esse conhecimento egípcio, né? Então, quando a gente está tentando ser perfeccionista, a gente se afasta de Deus. Olha que interessante essa explicação. Por quê, gente? Só é possível Deus habitar e Deus conduzir, transformar o que está em movimento, o que está em transformação, o que não é perfeito. E aí me lembrei até de uma frase do Bert Hellinger, né? Nosso mestre das constelações, né? O Bert Hellinger fala disso também, você acredita? Ele fala que só o imperfeito tem como se transformar. Só o imperfeito tem cura. Só o imperfeito eu não lembro a frase original, mas o sentido dela, né, a paráfrase dela é essa, que é só o imperfeito que pode ser curado, só o imperfeito que pode ser transformado, só o imperfeito tem solução. Ou seja, se a gente acha que é possível ser perfeito, a gente está numa arrogância tão grande, a gente está numa soberba tão grande, a gente está num ego inflado tão imenso. Tem noção disso? Porque é impossível atingir um nível de perfeição. Então, quando a gente fala de perfeccionismo, a gente está falando de ego, a gente está falando de arrogância, de soberba, a gente está falando de prepotência, de uma visão de que é possível ser melhor que tudo e todos. Isso não é real. Isso é só uma defesa, né? Que revela, como eu acabei de falar, né? Revela medo da rejeição, revela, né, insegurança, carência de afeto, revela rigidez mental, revela, né, desequilíbrio entre o masculino e o feminino internos, entende? E ainda, segundo a Louise Hay, né, é uma crença limitante, né? O perfeccionismo é uma crença limitante, dizendo assim: se não for perfeito, eu não serei amada. Olha que forte. Qual que é a origem? Autocrítica e rigidez aprendidas na infância. Porque muitas vezes, ao tentar aprender, ao tentar fazer algo, a gente precisa atender uma expectativa dos nossos pais, né? Então, já parou para pensar que a criança é perfeita? É perfeita na sua imperfeição. É perfeita porque tem graça na criança aprendendo a andar e caindo. Tem graça na criança aprendendo a comer e se lambuzando toda, sabe? Porque essa é a graça da vida, o movimento que gera essa graça, que é essa presença divina em nós. Quando a gente, na infância,
teve uma séria repressão ou uma exigência muito grande para fazer as coisas certas, isso gera, sim, gente, toda essa insegurança, né? Então, a criança, ela cresce com a crença de que se ela não ser perfeita, ilusoriamente, ela não vai ser amada, ela não vai ser parte, ela não vai ser aceita do jeito que ela é. Ela tem que fazer assim para que os pais possam amá-la, para que os pais possam, né, aceitá-la. Então não é nem aquela coisa de parabenizar e celebrar e festejar com uma atitude que ela fez, não. É o requisito mínimo de aceitação, né? Então, normalmente, né, o perfeccionismo ele nasce dessas primeiras fases do desenvolvimento humano, desses primeiros anos de vida, onde a criança ela foi alvo de muita crítica e muita exigência, né? De pais, tutores, cuidadores, professores, que foram muito exigentes, que aí, obviamente, se a gente olhar, né, isso também não começou com eles, né? Eles também receberam assim de que precisava ser feito certinho, aquela crença de que tem que ser tudo certinho, né? E aí isso nasce essa insegurança. Então, tem cura, né, gente? Estamos aqui na live da cura para falar que tudo tem cura, que é possível se transformar com conhecimento sobre isso. Então, reforçando aqui, né, recapitulando as causas emocionais do perfeccionismo: medo de errar e ser humilhado, necessidade de aprovação e controle, culpa por sentir prazer ou descansar, repressão da criatividade ou espontaneidade e dificuldade de confiar no fluxo da vida. E aí, quais as afirmações positivas que você pode usar se o que mais te pegou foi o perfeccionismo, né? Você pode anotar, você pode repetir. E você pode começar a integrar essas afirmações dentro do seu coração. Eu me aceito completo, completa, exatamente como sou. Posso ser verdadeira, não perfeita. Permito que a vida se revele sem controle. Sou digno ou digna de amor, mesmo quando eu erro. Então, use essas afirmações, né, para que você não precise afetar os órgãos que normalmente, né, ou sistemas que normalmente o perfeccionismo afeta. Porque você sabia que tudo isso está gerando desconforto, está gerando coisa no teu corpo? Vamos lá. Aonde que o perfeccionismo está aí em você? No fígado, no estômago, na pele, nos músculos e nas articulações e ainda no coração e no sistema circulatório. Olha só, no fígado, que representa a sede da raiva no nosso corpo, né, da raiva contida e da exigência moral. Então, no perfeccionista, o fígado sofre por não aceitar o erro. Seu próprio erro e também não aceita o erro dos outros. Então, sobrecarrega o fígado. Então, quando a energia do fígado se bloqueia, então surge a irritação, a impaciência, enxaquecas e digestão lenta, né? Então, pela sabedoria egípcia, o fígado é o guardião da alma emocional. Então, quando a luz interior é reprimida por julgamentos, o fígado queima de frustração. Afirmação para o teu fígado: permito-me ser humano. Transformo a crítica em compaixão. E aí, vamos falar do estômago, né? O estômago simboliza, gente, a nossa capacidade de digerir as experiências da vida, né? Então, o perfeccionista, ele tende a reter emoções e pensamentos, gerando o quê? Gastrite, azia e sensação de peso interno. Então, segundo a Cristina Cairo, né, o estômago adoece quando a pessoa tenta controlar o que está fora do seu alcance. Com a afirmação para você curar teu estômago: aceito a vida como ela é, com confiança e serenidade. E também, gente, o perfeccionista, ele se manifesta na pele. Olha só, porque a pele é a fronteira entre o eu e o mundo.
O perfeccionismo, ele fragiliza essa barreira. Então, a pessoa quer ser tão impecável aos olhos alheios que a pele responde com alergias, acne, eczemas e irritações, né? Então, muitas vezes você já procurou a causa em um monte de coisa, já foi em tudo quanto é, né, exame médico, né, dermato e tudo mais. Você buscou muitas causas ali para se liberar, né? Das alergias, da acne, dos eczemas, das irritações na pele, das coceiras, mas muitas vezes a causa disso daí é o seu perfeccionismo. Vamos curar isso, gente? Vamos curar? Porque, ó, a Louise Hay fala que a pele reflete a falta de autoaceitação e o medo de ser exposto. Então, qual a afirmação para você curar a sua pele diante do perfeccionismo? É seguro ser eu mesmo, ser eu mesma. Sou amado ou amada exatamente como sou. E fechando aqui, nós vamos falar ainda sobre os músculos e articulações, porque o controle excessivo causa rigidez, especialmente nos ombros, na mandíbula e nas costas, tá? Então, quando você é perfeccionista, você faz com que normalmente seus ombros fiquem tensos, rígidos, faz com que a sua mandíbula fique sempre tensa. Sabe quando você ouve aqueles estralos na mandíbula? Quando às vezes você vai mexer e dá um mau jeito, é porque a sua mandíbula está extremamente tensionada. E isso é uma das consequências do perfeccionismo, tá? E também nas costas, né, gente? É aquela pessoa que normalmente, mesmo sentada ou em pé, ela tá sempre com as costas tensas, né? Fazendo com que gaste muita energia para sustentar essa tensão e essa rigidez. Então, o corpo, ele segura o impulso de relaxar e confiar. Qual que é a afirmação, gente? Para você não ficar se sobrecarregando, né, nas articulações ou nos músculos por conta do perfeccionismo. Solto o controle e permito que o movimento da vida me conduza. E ainda, para fechar, coração e sistema circulatório. Gente, o perfeccionista faz com que o coração e o sistema circulatório sofram, tá? Porque o perfeccionismo, ele fecha o fluxo da alegria. O coração se torna disciplinado demais para sentir. Então, pode causar pressão alta, palpitações e fadiga emocional. Pela sabedoria egípcia, o coração é o espelho da verdade interior. Ele pesa leve quando há aceitação e pesado quando há julgamento. Então, a afirmação para você aliviar esse coração é: meu coração é livre para amar sem medir. Ah, vamos liberar, gente, essa disciplina do coração. O coração ele veio para ser livre, né? Então vamos tirar esse perfeccionismo que tenta controlar até o sentir, né? Vamos liberar isso. Então, só fechando a ideia do perfeccionismo, gente, ele é um reflexo de uma alma que teme ser imperfeita diante dos demais, diante dos outros. E o ensinamento hermético da sabedoria egípcia, ele traz que a imperfeição é parte da perfeição em movimento. Então, a cura acontece quando o ser humano reconhece que a ordem divina não é estática, é viva. Então, a afirmação que você vai usar para liberar definitivamente o perfeccionismo é: eu me perdoo. Está tudo bem não estar pronto. A vida flui através de mim. Gente, quero saber como é que foi para vocês ouvir sobre o perfeccionismo, a procrastinação, a pré-crastinação. Eu confesso que foi difícil para mim, tá, gente? Eu confesso. Como eu falei para vocês, esses temas por muito tempo, assim, foram bloqueios, foram questões que me paralisaram e me impediam de realizar tantas coisas que hoje eu já consigo realizar, mas que também, né, eu venho trabalhando constantemente, porque sempre em algum nível isso ainda volta.
tá, gente? Porque é uma ilusão a gente achar que a gente se curou de algo, porque a vida é constante movimento e evolução. Então, até o nosso último suspiro nessa terra, há, há sempre uma possibilidade de melhora. É a teoria da melhoria contínua, né, gente? Kaizen aí. Vamos sempre buscar estar melhor. Então, não se iluda que uma técnica, uma sessão terapêutica, uma imersão que você participou, um retiro, ou de repente, né? Eu faço tal técnica, né? Eu faço psicoterapia há 10 anos e eu já tô curado. Isso, gente, isso não existe. Isso é uma ilusão do nosso ego, né? Que faz a gente estar preso nessa necessidade, né? De estar pronto. E quando a gente aceita que a vida é fluxo, é movimento, é imperfeição, que a vida sempre vai estar conduzindo a gente para frente, para o mais, se a gente não impõe resistência, a gente se permite a cada passinho ser melhor, a cada passinho se transformar na nossa melhor versão, na nossa versão mais atualizada, na nossa versão mais contribuição para a nossa própria vida e para o planeta e para todos ao nosso redor. Então, eu quero lembrar vocês, gente, que não existe uma pílula mágica, não existe uma técnica ultra super power, né, potente, que seria capaz de solucionar todos os teus processos, os teus problemas, as tuas dores. Mas existe sim, né, a consistência, a constância. Existe o compromisso que você pode ter com você mesmo em se trabalhar. O compromisso de se lapidar diariamente, de se lapidar semanalmente, mensalmente, anualmente. E assim você, nesses lapsos de tempo que você determina, você vai galgando êxitos, vai realizando, vai transformando o que antes era um grande desafio. Então, a cura, gente, ela tá no processo. A beleza disso tudo tá em se permitir experimentar a vida. A beleza disso tudo tá em desfrutar da jornada, desfrutar do caminho, em ser mais leve, em rir de si mesmo, em identificar que a gente tem, às vezes, essas características, esses sintomas, essas causas e até doenças que se manifestam, e sempre perguntar: o que que isso está querendo me ensinar? O que que isso quer me mostrar? Como que eu posso superar isso? Como que eu posso me transformar aqui? Então, meu convite para vocês, tanto, né, com esses conhecimentos que eu compartilho, é trazer consciência, é trazer também um pouco de leveza, porque nada é estático, nada é sentença de morte, gente, nada é cravado na pedra, tudo está em constante movimento. Então, independente de como foi, é possível se transformar, é possível se lapidar constantemente, mas que isso não seja um peso, nenhum vício, que isso seja como uma característica da jornada, né? Que você possa escolher se lapidar e se transformar. Então, gente, também fico à disposição, porque nos meus atendimentos, né, eu sempre busco a gente olhar com amor, olhar sem julgamento para as causas, né? As causas emocionais, as causas espirituais de tudo que você está vivendo, para que a transformação ela possa ocorrer de verdade. Então, quem tiver alguma questão e precisar, é só me chamar para a gente agendar, né, uma sessão de transformação sistêmica. Essa sessão, gente, ela utiliza todas essas ferramentas, técnicas que eu venho aprendendo nos últimos anos. E além do mais, né, a base, o pano de fundo dela é o campo sistêmico, né? Então, eu conduzo tanto pessoas quanto empresas a revelarem essas dinâmicas ocultas, esses padrões inconscientes, essas causas que não são diagnosticadas em outros processos, né? É possível da gente identificar na sessão de transformação sistêmica, né? Que pode ser tanto para pessoas quanto para empresas. Também fico à disposição para quando vocês sentirem, né? Que é a hora de transformar, de curar.
E também, gente, já já eu tenho novidades para vocês. Vou dar um spoiler aqui. Tem uma mentoria maravilhosa que é fruto da minha superação da procrastinação, que é fruto da minha cura em partes com o perfeccionismo, né? Que é fruto de todos esses movimentos que eu venho fazendo de integrar tudo isso que eu venho aprendendo para poder transbordar para mais pessoas. Então, no mês que vem, nós temos aí uma mentoria saindo do forno, uma mentoria linda que chama Mentoria Cura da Alma, que em breve eu vou falar mais para vocês sobre ela. Essa mentoria, ela vai te ajudar por uma jornada. Eu vou te conduzir por uma jornada de 12 encontros, onde a gente vai conseguir ir profundo, gente, profundo em todos os temas que você nem imagina que você precisaria olhar para dar um salto quântico, para dar uma espiralada, para você ir para um degrau acima, ir para uma oitava superior nessa jornada que você já está vivendo. E isso tudo é para quem já está no processo, tá, gente? Então, em breve eu vou disponibilizar uma aplicação porque eu preciso nivelar a tua capacidade de recebimento, como é uma jornada e é muito profunda, né? Essa mentoria, ela não é para todo mundo, ela é realmente para quem já está num processo, já tem muita consciência e está disponível para dar um salto aí, né, de vida, para dar um salto, né, no negócio, porque ela também envolve tanto a parte pessoal quanto a parte organizacional. Então, nós vamos olhar não só para o CPF, mas nós vamos olhar para o CNPJ. Então, nós vamos constelar aí todos os temas da vida pessoal e os temas da empresa num mesmo processo. Gente, vai ser linda. É o que eu posso falar agora sobre essa mentoria Cura da Alma. Então, se de alguma forma isso te conectou, me manda uma mensagem para que eu possa te enviar a aplicação para ver se realmente você está pronto para essa jornada, que vai ser profunda, que vai ser um mergulho. Mas é isso, estou muito feliz de compartilhar aqui com vocês as minhas transformações, o meu novo momento, né? Então, eu vejo você na próxima live da cura. E eu aguardo seu feedback, tá, gente? Eu fico muito feliz em receber seu feedback. Mesmo que ele seja, né, assim, não concordo com o que você disse, acho uma bobagem tudo isso que você falou, não fez o menor sentido, não tem nada a ver com o que eu tô vivendo. Pode me trazer, porque eu estou aberta para, inclusive, receber, né, as críticas de vocês. Gente, para uma pessoa que já foi muito perfeccionista, isso é uma cura. Então, até a próxima live da cura. Foi uma honra, um prazer imenso poder estar aqui com você. Se isso fez sentido, por favor, gente, me ajuda levando esse conteúdo para mais gente. Compartilha com quem precisa também receber essa mensagem, tá? Compartilha que vai ser uma alegria poder levar para mais pessoas o que eu venho aprendendo. Então, até a próxima live da cura. Gratidão!